aniversário de 6 anos da First Class. Public First Class, porque Public Media é a empresa que tem 10 anos e criou a First Class. Conversando com a Valéria Guaçaloca, que é a proprietária, para mostrar Santos para São Paulo. Foi assim que nasceu a First Class? Foi. Na realidade, minha formação empresarial sempre foi paulistana. Eu venho do Grupo Estado de São Paulo e eu percebia em Santos uma lacuna aí que a gente tinha que falar um pouco mais da nossa cidade. Uma vez eu assisti uma palestra, aliás, uma palestra não, eu li numa revista, 5 perguntas foram feitas por Carlos Ferreirinha, que foi a nossa capa, e a nossa primeira personalidade First Class. E ele dizia que o mercado de luxo informa, o mercado de luxo ensina, o mercado de luxo profissionaliza e o mercado de luxo cresce gradativamente todos os anos, emprega. E aí eu senti aquilo de uma maneira diferenciada. E aí eu comecei a especular em evento, comecei a descobrir o mercado de luxo, falei, eu vou fazer uma revista. E eu quero falar de tudo que é um luxo. Mas para ser First Class, eu não quero que seja aquela pessoa que tem dinheiro para pagar a primeira classe. Porque dinheiro para pagar a primeira classe muita gente tem. Mas ser primeira classe é abraçar os nossos profissionais, é estar junto com a nossa equipe. Eu acho que isso é ser First Class. E foi exatamente por isso a escolha da personalidade de hoje, que muito antes de ser quem é, nos recebia dessa maneira. E quando assumiu o cargo que assumiu, continuou sendo First Class, continua trocando e-mail conosco e me tratando da mesma maneira que tratava quando não estava no cargo que está. Que é o Ricardo Amaral, um grande profissional. Aí te pergunto justamente isso. Você busca a qualidade. Quando você fala luxo, você acaba indo junto com a qualidade. Mas a qualidade para vocês é a prioridade. Qualidade do profissionalismo daquele ser humano, a qualidade dos produtos, do conteúdo da revista. Isso é centro para vocês também, né? Sim, na realidade eu brinco que eu disse que quando eu quis ter essa filha, a Public First Class, não bastava ser bonita, precisava ser inteligente. E uma mulher inteligente não faz mais escolhas. Então, os nossos entrevistados têm que ser pessoas boas, de coração, de índole, de trabalho. E você pode me dizer assim, mas como você sabe? Acredite. Eu pergunto, eu vou daqui, eu vou daquela. Para você ter uma noção, eu conheço o nosso entrevistado de hoje, o Ricardo Amaral, há uns 5 anos. E ele foi capo esse ano. Porque a gente acompanha realmente, a gente quer saber do que se trata. Então, eu até estava dizendo a você agora há pouco, eu pago um preço por uma coisa que eu não abro mão. Ética. Isso é sine qua non no nosso trabalho. Ricardo Amaral foi a capa da edição de fevereiro da Public First Class. O Ricardo Amaral é jovem, mas ele já é diretor-geral da Royal Caribbean para a América Latina e presidente da Abramar, Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos. Entende tudo dessa área e sempre foi muito ousado profissionalmente. Li sua matéria com calma, uma ousadia profissional, uma vontade de se superar. Fez mestrado, doutorado e ainda fez o Ironman. Como é que você define a sua personalidade, Ricardo? Um homem que não para, porque trabalhar e estudar, ainda conseguir crescer no esporte ao mesmo tempo, como é que você faz isso? Na verdade, eu acredito que com foco e determinação você consegue chegar a qualquer lugar. E aqui no Brasil nós temos vários casos de pessoas com foco e determinação. E essas pessoas acabam se destacando. Quando eu comecei a estudar, eu percebi a vocação do turismo que existe no Brasil. E como as pessoas querem conhecer o nosso país, entender um pouco melhor não só o país, o destino geográfico, mas a cultura, o hábito, o estilo do brasileiro bem receber. E aí eu comecei a trabalhar e as coisas naturalmente aconteceram, sempre com muito foco e determinação. Você é um homem que prima pela intuição. Uma das frases que você disse ali na matéria é que sugerir é criar e definir é matar. Você presta atenção em quem trabalha com você, em como elas podem crescer e nas opções que elas trazem, nas soluções que elas trazem. Isso faz parte do seu trabalho? Sem dúvida. Eu acho que as pessoas não são só números e performance e enfim, crescimento ano após ano. As pessoas têm ideias, que são ideias que fazem a diferença. Eu costumo dizer que uma ótima ideia mal executada pode não dar certo. Agora, uma má ideia bem executada vai ser um resultado final medíocre. Então eu gosto muito de trabalhar com gente criativa, com gente que pensa no futuro, pensa nas pessoas que vão
ter aquela experiência, porque afinal é tudo experiência. Hoje a gente não está falando mais de produtos tangíveis, a gente está falando de como a pessoa se sente. E é por isso que esse lance de viagens funciona muito bem para o brasileiro. O brasileiro gosta disso. Ele gosta de serviço, conveniência, sociabilidade, segurança para viajar. E aí os cruzeiros marítimos, que é o que eu faço, acabaram caindo no gosto do brasileiro. E isso é muito interessante. Como é que está o mercado brasileiro hoje? Nós temos muita demanda, mas a gente trabalha tudo que a gente pode, ou ainda pode mudar, ainda pode se desenvolver muito mais? Olha, o Brasil é um destino first class do ponto de vista turístico, do ponto de vista dos brasileiros e bem receber. Mas ele não tem sido tratado pelo mundo como um destino first class. Hoje o Brasil já é a 8ª maior economia do mundo, e não só do ponto de vista econômico, mas geográfico, população, potencial incrível, 8.000 quilômetros de costa. Os cruzeiros no ano passado impactaram a economia brasileira em 1,4 bilhão de reais. É um número muito importante, geramos muitos empregos, os empregos indiretos também, consumo, o turista brasileiro que hoje tem acesso e tem poder aquisitivo para viajar para o exterior, num cruzeiro marítimo ele acaba optando por ficar no seu próprio país e ter uma experiência first class, uma experiência internacional. É a cara dos cruzeiros, realmente. E o que falta exatamente? Infraestrutura, tarifas portuárias, o que a gente pode melhorar no país? Sem dúvida nenhuma, a infraestrutura é o primeiro elemento, porque sem um local para um navio parar, o cruzeiro não acontece. E o segundo é o custo de operação no Brasil, ele é muito elevado, a complexidade da operação e a regulamentação, o número de autoridades com que você se relaciona para poder operar um navio, e cada porto tem uma visão diferente. É como se você tivesse cada estado com uma visão diferente da lei brasileira. Isso é péssimo, porque o navio passa um dia naquele porto. Era bom ter um padrão. Sem dúvida nenhuma. E hoje o Brasil está perdendo o mercado para a China, para a Austrália, para os países árabes, né, para Dubai, e no futuro para a Índia e tantos outros países que oferecem, inclusive o próprio Caribe. O Brasil tem clima, tem bem receber através do seu povo e destinos turísticos suficientes para ser um Caribe no hemisfério sul.